Olá pessoal, tudo bem? O professor Ivan. Nesse vídeo eu vou tratar com vocês de um teorema, que ele é um teorema que apresenta um resultado bem interessante. É o teorema do valor intermediário. Tá? O que esse teorema ele nos diz? Tá? Ele fala o seguinte: se f é contínua no intervalo fechado AB, então nós vamos ter uma f de x contínua em AB. Tá? Ela é contínua nesse intervalo fechado aqui. E L é um número tal que, né? Nós temos um L, né? Que ele vai ser um número que vai ficar situado entre f de A e f de B. Tá certo? Ou o contrário, né? F de B e f de A. Tá? Aqui no caso da função ela ser crescente e aqui decrescente, tá? Num pequeno intervalo ali. Então existe pelo menos um x, né? É isso que disse aqui, um x pertencente a esse intervalo AB, tal que o f de x vai ser igual a L. Tá? Então é isso que diz o nosso teorema do valor intermediário. Eu vou fazer um esboço de um gráfico aqui para explicar um pouquinho melhor como que funciona. XY. Então nós vamos ter ali, por exemplo, aqui um f no ponto A, aqui embaixo um f no ponto B. Nós vamos ter um ponto A e um ponto B. Tá? Isso significa que o valor da função no ponto A, né, é aqui, o valor da função no ponto B é mais ou menos aqui, e aqui nós temos, né, um gráfico qualquer. Tá? Só vou ligar os pontos aqui para a gente ficar um pouco mais, né, se localizar um pouco melhor. Tá? Desculpa o gráfico meio torto aqui, mas dá para a gente entender o que está acontecendo. Tá? Se a função f, que é essa linha aqui, né, do ponto A até o ponto B, nós temos essa linha azul, a nossa função f de x, se ela for contínua, né, isso significa, né, que se L é um valor entre f de A e f de B, que é o que está escrito aqui, tá, nós vamos ter pelo menos um ponto x, né, que nesse caso seria mais ou menos aqui, que o valor da função nesse ponto é igual a L. Tá? Por que pelo menos um ponto? Né? Poderia acontecer dessa função descer aqui, subir um pouco mais e descer de novo. Né? Aí nós teríamos 3 pontos. Né? Deixa eu pegar aqui uma caneta roxa. A gente fazer mais ou menos assim. Ó. Digamos que ela desviasse por esse lado roxo aqui e não seguisse essa parte azul aqui embaixo. Tá? Então, nesse caso, nós teríamos mais um ponto aqui que o valor da função é L e um outro terceiro ponto aqui que o valor da função também seria L, tá? Mas no caso mais simples, né, que é a função apenas pela linha azul, né, existe pelo menos um ponto x onde o valor da função é igual a L, tá? O que esse teorema do valor intermediário quer dizer de maneira prática, vamos falar assim, né? Ele diz que se uma função é contínua no intervalo fechado de AB, eu consigo escrever a função sem tirar a caneta do papel. Então eu vou lá, autodesenhando o gráfico da função. Tá? Para fazer a linha, eu não preciso tirar a caneta do papel. Tá certo? Se a função não é contínua do ponto A até o ponto B, né, se ela tem uma descontinuidade, eu preciso, num ponto ali, né, deixa eu pegar uma caneta vermelha para fazer esse caso onde a função não é contínua. Ó, eu tenho vindo aqui, digamos que nesse ponto ela não é contínua. Olha, eu preciso erguer a caneta para vir aqui e continuar a fazer a função até o ponto B. Então, exatamente nesse ponto aqui onde tem a descontinuidade, eu precisei levantar a caneta do papel para desenhar o gráfico da minha função, tá certo? Então, né, seria mais ou menos isso, né, a implicação prática do nosso teorema do valor intermediário, tá? Além disso, né, nós temos uma consequência desse teorema, né? O que essa consequência fala o seguinte, né? Digamos que nós temos, né, a mesma função f de x contínua no intervalo AB. Então, f de x é contínua em AB. Tá? Mas f de A e f de B
têm sinais opostos, tá? Então, por exemplo, o FDA é negativo e o FDB é positivo, ou o FDA é positivo e o FDB é negativo, tá? Então, se essa função ela é contínua no intervalo e os dois valores aqui têm sinais opostos, ou é menos e mais ou mais e menos, isso significa que existe pelo menos um ponto C, né, tal que f de c seja igual a zero, tá? Ou seja, em um determinado ponto do meu gráfico, eu vou passar pelo eixo x, eu vou passar pelo valor da função, né, num ponto C que é igual a zero. Tá? É como se eu fizesse um outro gráfico aqui, vou desenhar aqui um outro gráfico à mão livre mesmo, tá? Deixa eu passar um pouquinho para baixo esse eixo y aqui. Vamos dizer que a minha função, o ponto A é aqui, o ponto B é aqui, né? E a função tem essa cara aqui, tá? Então, ó, o valor da função no ponto A, o valor da função no ponto B, tá? f de A é aqui embaixo, negativo, ó, tá abaixo do eixo x. f de B é nesse ponto aqui, mais ou menos, tá? f de B. f de B é positivo, tá acima do eixo x, né? Então, esse é menos, esse é mais. E notem que a função é contínua, de A até B, né? Eu não tirei a caneta do papel para desenhar o gráfico da função. Isso resultou no quê? Resultou que exatamente nesse ponto aqui, né, que pode ser o meu ponto C dessa consequência, né, o valor da minha função é igual a zero, ou seja, é no ponto C que eu cruzo o eixo x, para passar de baixo para cima ou de cima para baixo, né, que vai depender muito do qual é o sinal do f de A e do f do B, tá certo? Então essa é a consequência do nosso teorema do valor intermediário. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado dessa explicação simples aqui, tá? E até os próximos vídeos.